Uma vez então que agora que trabalhamos já sobre o que seria violência, o que seria a paz e o que é conflito, eu gostaria de abordar rapidamente também a questão da natureza humana. Ou seja, muitas vezes um dos argumentos para legitimar a violência é abordar o ser humano como ser intrinsecamente violento e, portanto, a guerra como uma consequência inevitável das relações entre os seres humanos. Eu gostaria de trazer a vocês um pouco desse debate. Ou seja, temos desde de Hobbes, tá? que tratou que o ser humano, em um contexto de estado de natureza, está em uma existência de todos contra todos, e que a guerra é uma mera consequência das paixões humanas. A guerra é uma materialização das paixões humanas. Ou seja, o homem, o ser humano, nesse caso, é intrinsecamente violento e a guerra é uma questão natural. Dentro dessa perspectiva, temos ainda, por exemplo, Freud. Freud trata o ser humano, define o ser humano como ser uma besta selvagem, um ser bruto. Tá? Somos intrinsecamente violentos, agressivos. É por isso que a civilização, que ele fala que a civilização está num contexto de mal-estar, porque o nosso instinto é totalmente contrário às formas criadas para a existência em conjunto. Tá? Então, será que o ser humano mesmo realmente é cruel, é ruim, é violento por natureza? Eu defendo que não. Mas isso significa então que o ser humano é bom, ele é bonzinho, ele é pacífico por natureza? Rousseau falaria que sim, ou seja, que o ser humano é naturalmente pacífico. Rousseau fala que tudo inclina o homem natural à paz. Então, para Rousseau, a natureza humana é pacífica. Então, o homem naturalmente é pacífico. Então, mas se para o Rousseau o ser humano é pacífico, por que existe a violência? Ele trata. Naturalmente, o ser humano seria pacífico e seria bom. No entanto, o que faz com que o ser humano atue com violência seria a socialização. Então, é a partir da socialização, ou seja, a vida em sociedade, que se desenvolve esses valores da violência, da opressão e da desigualdade, que são contrários à natureza humana. Eu também refuto essa perspectiva, e trabalhando com a perspectiva. E o Sartre, por outro lado, fala: peraí, a gente não pode falar em ser humano, a gente não pode falar de uma natureza humana, ou seja, que o ser humano já chega nesse mundo propenso à bondade, à maldade, à violência ou à paz. O Sartre aborda que o ser humano é um projetar-se para o futuro. Ou seja, o ser humano se constrói a partir da sua existência. Então, dentro dessa perspectiva sartriana, percebemos então que o ser humano, ao existir, se constrói e pode construir-se por meios pacíficos ou através da violência. Então, a violência não é intrínseca ao ser humano. A violência não precede a nossa existência. Ela é construída. Se ela é construída, também podemos desconstruí-la e podemos construir a paz. Por isso que o Sartre fala: o ser humano é condenado à liberdade, o ser humano é liberdade. No sentido de que nascemos livres para atuar, para praticar a paz ou para praticar a violência. Mas a liberdade representa responsabilidade. Ou seja, eu sou livre para chegar lá e matar alguém, mas ao mesmo tempo tenho que ser consciente de que a minha ação de liberdade implica uma responsabilidade. E sou, então, eternamente responsável pelo que eu faço da minha liberdade. Assim, o empresário, por exemplo, é livre para explorar seus empregados, para gerar um contexto de injustiça, de explorar, de objetificar
outro ser humano, tá? De forma a manter outro ser humano nas condições mais absurdas, mais cruéis. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser consciente de sua responsabilidade, ou seja, da responsabilidade do que esse ato gera. E que, portanto, a responsabilidade gera o dever de reparação do dano. Tá, então, quando a gente para pensar que a violência não é uma questão intrínseca ao ser humano, tá? Isso nos traz também a perspectiva da Margaret Mead, que é uma antropóloga, que fala, então, a guerra, então, não significa uma necessidade biológica, é uma construção social. Tá? Se a guerra é construída, e se toda forma de violência se constrói também através de um contexto interrelacional entre os seres humanos, tá? A paz também é construída. E a paz se constrói. Então, temos, por exemplo, o Manifesto de Sevilha, que foi feito em 1986, onde vários estudiosos se juntaram para analisar essa relação da violência e a natureza humana. Chegaram à conclusão, então, que não existe nada, tá, no cérebro humano e na vida humana que o condene à violência. Portanto, então, para clarificar isso, né, a violência não é intrínseca ao ser humano em nenhuma de suas variações, ou seja estrutural, direta ou cultural. Tá? A violência é construída. Portanto, se construímos a violência, também se pode construir a paz. Tá? Essa que é a questão. Tá? Nós, viemos ao mundo, tá, em liberdade. Tá? E através desse exercício de liberdade, queremos construir a paz.